O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se coleriza com seu irmão será réu em juízo. Quem disser ao seu irmão patife será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar, e ali lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa tua oferta ali diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Procura reconciliar-te com teu adversário enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão, o adversário te entregará ao juiz, o juiz te entregará ao oficial de justiça e tu serás jogado na prisão. Em verdade, eu te digo, dali não sairás enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meus queridos irmãos e irmãs, nós hoje estamos celebrando, nesse dia 12, o Dia dos Namorados, que é uma data muito importante, né? Especialmente para todos nós, porque é uma data também da família. Hoje pode fazer uma homilia voltada para o matrimônio. Tá? Esqueça o que a gente falou no Evangelho. Quando as pessoas contraem matrimônio ou desejam contrair matrimônio, elas devem olhar, na verdade, a responsabilidade que existe quando se pensa em casar. Porque casamento é uma coisa muito séria. Casamento não é qualquer coisa. Não é uma brincadeirinha que faz de conta, né? Casamento é uma coisa que se faz uma união, um laço, um pacto diante de Deus, um para o outro. Vocês têm costume de dizer assim: quem casou foi o pai fulano de tal, foi o padre cicrano. O padre não casa ninguém, vocês sabiam disso? Poucos dos casais que sabem. O padre não casa ninguém. Eu, como padre, sou testemunha qualificada pela igreja que vou assistir o casamento daquele casal, do homem e da mulher. Quem vai jurar fidelidade um ao outro não sou eu. Eu jurei no dia da denominação. Quando o bispo me fez algumas perguntas, eu disse sim, eu quero, eu aceito, né? Tudo aquilo. Quando o casal vai casar, é os dois que vão jurar fidelidade um ao outro. Por que jurar fidelidade? Porque são duas pessoas totalmente diferentes, com gosto diferente, pensamentos diferentes, mas que estão se comprometendo em viver juntos. Doar a vida
vida um para o outro. E eu diria mais assim, em alguns momentos, em alguns casais, não existe amor. Existe paixão, além do começo, atração física, desejo, que com o passar do tempo, tudo isso vai por água abaixo. O que é que permanece? O que é que vai ser construído ao longo do tempo? O amor. Quando você olha para um casal com 50 anos de matrimônio, 60 anos de matrimônio, 70 anos de matrimônio, como são meus avós, você sabe que um olha para o outro não tem mais nada que esperar o outro. Não tem mais. Meu avô cheio de problema, todo bichado. Minha avó cheia de problema, cuidando do meu avô, mas ali existe uma amizade, ali existe companheirismo, ali existe uma vivência de uma vida de 70 anos de convivência junto. Muitos sofrimentos, traições, minha avó mesmo disse, né? Traições, ela sabia que meu avô traía ela, mas minha avó disse uma coisa bem interessante que falta nos casais de hoje em dia. Minha avó um dia de domingo, sentada na calçada da casa, um monte de neto. A casa do meu avô parece que ela tem mel. Todo mundo quer estar lá no final de casa. E ela disse assim para minhas primas, que já estavam no segundo, no terceiro, no quarto, junto, né? Estavam, digamos, no quarto casamento. Ela disse assim: vocês acham que teu avô não me traía? Vocês acham que teu avô nunca me traiu? Me traiu. Eu com a barrigona grande, ela teve 11 filhos, criou 10. Eu com a barrigona grande e sabia que o teu avô estava me traindo por aí fora, né? Ela disse, mas tem uma coisa que fez com que eu superasse tudo aquilo. E aí é isso que falta para os casais hoje em dia. Ela disse, quando eu saí de casa, eu saí para constituir uma família. E não ia ser aquilo que ia me fazer voltar atrás. Então, com o passar do tempo, todas aquelas dificuldades, aquelas tempestades que eu passando, e as coisas foram caminhando, os filhos nasceram todos, né? Muita dificuldade, ora dificuldade de saúde, ora dificuldade de dinheiro, outras preocupações, e o casal junto vai superando uma a uma dificuldade. É isso que falta nos casais hoje em dia: determinação, responsabilidade. Né? Eu vejo os casais muitas vezes, casais bonitos, com uma vida linda, uma casa bonita, um trabalho, uma família, e na primeira dificuldade o amor desce pelo ralo do banheiro. Não consegue superar. Além do mais, eles não conseguem olhar para os filhos que são fruto daquela relação e que são responsabilidade deles. Eles não estão preocupados se os filhos vão sofrer, se não vai sofrer. Cada um está preocupado na minha felicidade. E o casamento não é a minha felicidade, é a nossa felicidade. Porque eles não são mais uma só pessoa, duas pessoas, mas são uma só pessoa agora. Julgaram fidelidade. Quem é casado aqui, não vou perguntar agora na igreja, mas parece que às vezes esquece o juramento que fez na frente do altar. Eu, João, prometo a você, Maria, de ser fiel na saúde e na doença, na alegria e tristeza, por todos os dias de minha vida, até que a morte nos separe. Parece que tem alguns que esquecem. Na saúde e na doença,
tristeza e na alegria. É um pacto que se faz. E o que é que fiz nesse pacto? Um do outro? O que é? Porque enquanto você vai dizendo isso, você vai colocando ali, quando termina as palavras, você coloca uma aliança. Essa aliança representa o quê? A mesma aliança que Deus fez com o seu povo, de tirá-lo da terra do sofrimento, de toda a dominação do faraó, e levá-los para a terra prometida, onde corre leite e mel. Uma aliança que, apesar da dureza do coração daquele povo, da murmuração, dos xingamentos, Deus não quebrou a aliança. Deu vontade muitas vezes, mas foi fiel à aliança que ele fez com aquele povo. Então, meus irmãos e irmãs, hoje, especialmente para quem quer contrair matrimônio, e outra coisa, criança, você não tem nada para namorar não, você sabia? Nem pensar em namorar e nem fazer promessa para isso, porque às vezes as crianças, olha, vocês pais, avós, parem com essa história de chegar todo menino pequenininho, aí vai namorar, não tem idade para isso, ele nem sabe o que significa isso, nem tem consciência do que é isso, porque na verdade o casamento é uma coisa séria. Não é uma faz de conta, é uma brincadeira. Às vezes eu vejo umas criancinhas, de 10 anos, aí estão procurando um namorado. A mãe tem que pegar nessa hora o cinto e dar umas 3 cintadas, e mostrar onde está o namorado dela, a vassoura, a bucha do prato, o tanquinho para lavar a roupa, assim, aqui está teu namorado. Por enquanto namora com esse aqui, que tu vai ser muito mais feliz. A mesma coisa os pais. Os pais, quando os filhos estão com 15, 16 anos, se o filho arrumar uma namorada, esse menino é estranho, esse menino é isso, né? Parem com isso. Chame o filho, bota a cabeça do filho, namoro é uma coisa séria. Você tem que estudar, tem que trabalhar, tem que se alguém na vida, depois você vai pensar, namoro. Eu tenho uma prima que eu peguei no colo, troquei fralda, dei mamadeira, que eu vivia muito na casa da minha mãe. Essa minha prima cresceu. E foi crescendo. Não vou dizer não, porque você pode achar ela nas redes sociais. Às vezes tem pessoas que ficam muito curiosas. E essa minha prima, ela já com 20 e poucos anos, ela foi fazer enfermagem, fez técnica de enfermagem, depois da chefe de enfermagem, ela disse que era muito boa, muito comprometida, pediu que ela fizesse a faculdade de enfermagem mesmo. Mexendo nos horários dela, acha que ela fez a faculdade, fez, se formou. E a mãe dizia assim, nós não minha filha, nós pioramos. Um desgosto tão grande, uma vez ela disse isso, foi pegado. Um desgosto tão grande, parece que dela não gosto. E aí um dia eu falei para minha mãe, deu nenhuma dela. Aí o tempo passou. E aí um dia, essa minha prima chegou para minha mãe e disse: minha mãe, eu sei que mãe foi falando de mim pelas minhas costas, mas tia, hoje a mulher tem que ser independente primeiramente, estudar, buscar a profissão dela, para não ficar dependendo de marido da vida. Fez concurso, passou em concurso público, comprou casa, comprou carro, e agora ela foi buscar alguém para a vida dela. Agora nas férias, quando eu fui para casa de férias, ela me chamou e disse assim: ela tem a gente, tanto eu como minha irmã, como se fossem irmãos. Ela espera que ela tenha casa namorada. E apresentou ele e falou assim:
Vamos ver se vai dar certo. Mas o interessante para chamar a atenção de vocês, pais e mães, não fiquem arrumando namoro para o filho de vocês. Incentive o filho de vocês a estudar, fazer faculdade, ser alguém na vida. Depois, o namoro vai vir como consequência. Porque muitas vezes os pais incentivam uma coisa errada, os filhos vão lá fora, falam um monte de filho que traz os pais brigar. E agora a justiça é assim, não tem, seu filho não tem trabalho não, então você está aposentado, você paga pensão. Não é? Namoro é coisa séria. Namoro não é um faz de conta. E quando vocês estiverem, os jovens aqui, os mais maiores, que estiver buscando namorada, saiba muito bem quem é a pessoa. Olhe bem a família, com quem a pessoa anda, como é o comportamento dessa pessoa. Porque lá na frente não adianta dizer assim, me enganou, mentira, você sabia quem era. Sabia muito bem quem era. Ninguém engana ninguém por tanto tempo. Às vezes, muitas vezes o namoro, o namorado, às vezes, ou a namorada, às vezes qualquer coisa se chateia, não quer que a pessoa tenha mais uns amigos, fica com cara feia, às vezes é meio grosseiro, e aí lá na frente as consequências vêm, mas eu achei que a pessoa ia mudar. Não mudou, não vai mudar. Não vai mudar. Então saibam muito bem escolher a pessoa para a vida de vocês. Pode fazer promessa para Santo Antônio, mas saibam escolher quem vocês querem do lado de vocês. A mulher, a menina, a moça que vai escolher um rapaz hoje, procura saber se a pessoa é trabalhador, se é uma pessoa de família, como é a família dessa pessoa. A mesma coisa, o rapaz que procura uma menina, procura saber quem é. Não adianta ser só bonita, ter uns cabelos dando luzes, umas unhas desse tamanho assim, desconfie, porque as unhas desse tamanho significa que nem um prato lava. Mas é verdade. Visita a casa, procura saber, pede para fazer um macarrão, de supetão assim em casa, quando ficar ovo, para saber se pelo menos serve para ser uma boa de família. Diz a Bíblia, o homem ou a mulher que encontra um bom marido ou uma boa esposa, encontra o quê? Um tesouro. Um tesouro. Porque nem todo homem nasceu para ser pai e nem toda mulher nasceu para ser mãe, para ser esposa. Aquele que encontrou uma boa pessoa, um bom companheiro, encontrou um tesouro que Deus colocou no seu caminho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.